Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos estudando sobre a história da igreja cristã. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. O tema da aula é justamente uma reflexão sobre os apologistas. Quem foram os apologistas? O que significa apologia? Apologia significa defesa. Então, nós estaremos estudando homens que se colocaram em um posicionamento de defesa à igreja cristã desde o primeiro século. Então, de uma forma sucinta, nós estaremos falando e refletindo um pouco sobre apologia. E falar de apologia é uma voz contrapondo algumas perseguições. Dentre estas perseguições, é uma perseguição cultural, é uma perseguição advinda de dentro da igreja, né, através das heresias. Então, eu convido você a se inscrever em nosso canal, divulgar e dar o seu like ou dislike. Ora, falando ainda do primeiro século, quero relembrá-los que estudamos nas aulas anteriores justamente o momento em que Jerusalém ela foi arrasada pelos soldados do general Tito. Então você encontrará uma fala sobre esta temática tanto nas aulas de história da igreja cristã como também nas aulas de história geral. Percebam que o que foi, né, levado como espólio de guerra após a destruição do segundo templo de Salomão, né, permitiu a continuidade da construção do Coliseu Vespasiano, o Coliseu Romano, que ainda está presente em nossa contemporaneidade. Aqui nessa imagem você nota alguns utensílios que foram, né, levados para Roma. Falar sobre uma condição de como estavam os cristãos é falar que eles estavam crescendo. Eles estavam crescendo, né, dentro do Império Romano, eles estavam não apenas olhando para o Mediterrâneo, mas acessando outros territórios. É bem verdade que quando você começa a ler, já a partir do primeiro capítulo do livro de Atos, você nota, né, que aqueles apóstolos, aqueles discípulos estavam esperando um momento em que eles iriam sair daquela localidade e começar a pregar e evangelizar. De fato, ocorreu, e isto se dá através da perseguição, e há uma perseguição física, e nestas perseguições que foram expressas por meio das, né, leis, e uma delas, uma lei em particular, atribuída a Nero, que era justamente perseguir, né, aos discípulos do caminho. Era assim que eram conhecidos os discípulos de Jesus no primeiro século, até, né, se cristalizar no termo, né, cristão. Ou seja, o termo cristão está ligado àquela comunidade, né, que estava crescendo e via em Jesus o Messias, o Salvador, o ungido. No livro de Romanos, capítulo 16, mostra justamente uma fala, né, do apóstolo Paulo, querendo não apenas valorizar, mas enfocar o seu papel evangelizador. A própria expressão apostelo, apóstolo, é aquele que é enviado. E é enviado para quê? Para uma obra em particular. E essa obra em particular era justamente a proclamação do Evangelho. E nesse texto você encontra o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então, notem que talvez essa aula possa passar um pouco de 30 minutos, mas não tem como resumir ainda mais um tema que nos chama tanta atenção, né? E caso você queira adquirir um dos nossos livros que está centrado nessa temática, né, oferecemos a você, caro ouvinte e também amigo ignoto, né, que está assistindo essa aula. É o livro, né, Desvendando a História da Igreja, os Primeiros 5 Séculos. Muito bem.
A última aula, nós estávamos falando sobre as perseguições e posteriormente mostramos até como eram os jogos gladiatórios. E aí vem algumas perguntas. Por que os cristãos eles eram perseguidos? Quais foram suas acusações? Ora, eles foram perseguidos, não é, em um meio de intolerância. A intolerância é não aceitar o outro com as suas características. A intolerância ela não termina, e sim ela é ressignificada no decorrer dos séculos. E existe intolerância, inclusive hoje. Mas as acusações aí sim são diversas: canibalismo, incesto, falta de patriotismo, antifamília, causa de catástrofes e ateísmo. E nisto nós já falamos nas aulas anteriores. E o que nos desperta mais atenção, que eu coloquei justamente o Evangelho de Mateus, caso seja a primeira aula que você esteja assistindo, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29, ele fala justamente sobre a última ceia do Senhor. Os cristãos, quando eles eram acusados de canibalismo, era a má interpretação da ceia do Senhor, aonde diz no Evangelho de São Mateus o seguinte: enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Então, os apologistas, quem são? O que faziam? E aí eu trago para você uma definição através do dicionário da Igreja Cristã de Oxford sobre o que vem justamente esses apologistas ligados à patrística, ou seja, os pais da Igreja. Ora, os apologistas, eles defendiam o evangelho de quê? Das heresias. Notem, as heresias, elas nascem de dentro do sistema clerical, de dentro da igreja, certo? Então, eles defenderam o evangelho de heresias e enganos, eles apresentavam comentários abrangentes sobre a Bíblia, explicativos, doutrinários e práticos, e publicaram inúmeros sermões, principalmente sobre o mesmo assunto. Exibiram o significado e as implicações dos credos, registraram acontecimentos passados e presentes da história da Igreja e relacionaram a fé cristã com a melhor, ou melhor dizendo, com o melhor pensamento de sua própria época. Então, eram eruditos, sim, que este conhecimento perpassava em um diálogo inclusive com o resgate na sua contemporaneidade de reflexões filosóficas. Então conheciam Cícero, sim, conheciam as obras as falas, os discursos de tantos outros filósofos como Sêneca, como o próprio Aristóteles, Platão e tantos outros. Então, muito bem. Este trabalho, porque é um trabalho, o trabalho de escrita, o trabalho de reflexão, o trabalho de sistematizar e condensar em um documento, há um esforço intelectual, um esforço físico. E estes apologistas, eles se esforçavam para ter um contrabalanceamento nas falas que estavam ocorrendo dentro do ambiente em que eles se encontravam. Notem o seguinte, já havia a perseguição física. A perseguição física ela é muito fácil de observar, e vocês observaram no decorrer de nossas aulas, inclusive quando eu estava trazendo alguns exemplos, oriundos até do livro de Eusébio de Cesareia. Mas as perseguições que advinham de um discurso, que era uma perseguição intelectual, ela tinha duas fases, dois momentos, dois pontos. Dentre elas, em uma coluna, nós podemos ver uma perseguição intelectual advinda do próprio judaísmo.
Então, como era este discurso entre o cristianismo e o judaísmo? Ora, era um debate em que procurava mostrar que o cristianismo nada mais era que a evolução do próprio judaísmo, ou seja, era a tentativa de mostrar que Jesus, o Messias, o Cristo, de fato tinha se estabelecido, o verbo, né, tinha vindo em carne, cumprindo o seu período de ensino, de resgate. Ele foi morto na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Então, era um debate, né? Dentre eles nós podemos destacar Justino Mártir, que ele foi um apologista que defendia o cristianismo não apenas no ambiente religioso judaico, mas também no ambiente religioso como era conhecido como o mundo pagão, né? Então, já na esfera do cristianismo versus este ambiente que eles costumam falar de mundo pagão, que nós poderíamos atribuir melhor uma informação como pré-cristão, porque eram religiões, expressões espirituais, religiosas, antes do cristianismo pré-cristão, né? Então, nós podemos perceber, inclusive, alguns escritos, algumas apologias, como a primeira e a segunda apologia, né, de Justino, né, a própria epístola a Diogneto, tentando mostrar que os cristãos, eles eram de fato diferenciados, eles eram a alma do mundo. E nós poderíamos até lhe perguntar, no Novo Testamento, você lembra de alguns exemplos de defesa ao cristianismo? Ora, eu posso lembrar justamente do primeiro mártir, escrito e registrado por Lucas no livro de Atos, um único livro do Novo Testamento que tem um cunho histórico, no capítulo 6, né, e no capítulo 7. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E nos versículos que seguem, ele faz uma defesa belíssima ao cristianismo. A tal ponto que aqueles que estavam ouvindo ficaram perplexos. Contudo, né, e infelizmente, ele foi martirizado. A expressão mártir, como já falado nas aulas anteriores, tem uma conotação à testemunha. Com o tempo, recebe o acréscimo de todo aquele que morre por causa de sua fé. E isto está além da religião cristã, ela está além de uma religião, não é, islâmica ou qualquer outra religião em que a evidência por meio da morte no tocante à defesa de sua fé. O discurso a Diogneto, é uma carta belíssima, e aconselho a vocês que estão participando desse curso de fazer uso, de comprar este livro. Estarei mostrando para você aqui, esta bibliografia. E nesse trecho diz o seguinte: os cristãos não se diferenciam dos demais por sua nacionalidade, por sua linguagem nem por seus costumes. Vivem em seus próprios lugares, mas como transeuntes, peregrinos, cumprem todos os seus deveres de cidadãos, mas sofrem como estrangeiros. Onde quer que estejam, encontram sua pátria, mas a sua pátria não está em lugar nenhum. Se encontram na carne, mas não vivem segundo a carne. Vivem na terra, mas são cidadãos dos céus. Obedecem a todas as leis, mas vivem acima daquilo que as leis requerem. Ama a todos, mas todos os perseguem. É um discurso de defesa. É um discurso na tentativa de mostrar, o objetivo, o interesse destes cristãos.
né? Então, ao estudar estas apologias, nós podemos ver o quanto, de fato, o cristianismo ele foi se distanciando em sua essência, que eu chamo uma essência dos primeiros séculos. E isso nós iremos perceber quando entrarmos na Idade Média, quando estivermos precisamente na Baixa Idade Média, falando das Inquisições, falando das Cruzadas, e se você quiser antecipar estas falas, acessa a playlist de História Geral, que eu minimamente trago para você uma reflexão deste tocante, nesta temática, haja vista que é nesta playlist que eu terei condições de ampliar esta reflexão um pouco mais. Muito bem, falar sobre esses defensores da fé é lembrar, inclusive, de alguns pais da igreja, mesmo não sendo acolhidos no seio da Igreja Católica Apostólica Romana como santos, justamente por algumas atitudes desconcertantes para ele, mas eles contribuíram sim, justamente na consolidação do pensamento cristão. E aí eu trago alguns eruditos, alguns deles que tiveram as suas vozes ampliadas em Alexandria, porque eram mestres de teologia em Alexandria. Nós não estamos falando de pastores quando eu estou colocando Clemente e Orígenes, e sim, eu estou falando de eruditos que escreveram, que sistematizaram, que defenderam, né, que colocaram uma tônica em defesa do cristianismo. Clemente de Alexandria, na cidade de Alexandria, é um berço da intelectualidade da época, né, um berço da erudição na época, puxava, atraía, sim, ela era imantada no aspecto da erudição também, era uma das cidades também fundada, né, inclusive por Alexandre o Grande, e eu quero lhe chamar a atenção que Clemente ele foi muito bem instruído por Pantenos. Após, digamos, Clemente ir em trabalho missionário, colocou o seu aluno Orígenes, um homem muito perspicaz, inteligentíssimo. Alguns teólogos dizem que Orígenes, quando ele era bom, ele era muito bom, mas também quando ele era ruim, era um desastre, porque em sua teologia havia algumas interpretações que não se faziam relevantes, e essas atitudes terminavam trazendo uma contrarresposta para ele mesmo, por isso que eles não são conhecidos como os santos, não foram preservados como os santos. Eu poderia falar um pouco mais, mas os minutos se passam e temos algumas coisas que eu gostaria de pontuar nesta nossa aula. Então, notem que certa vez chegaram para perguntar a Orígenes, né, por que eles, no caso ele, ainda necessitava da cultura pagã. E nós já explicamos esse termo pagã. Né? E ele dizia o seguinte: ora, se alguém precisa de comida, deixe-o ordenhar a ovelha. Se precisa de roupa, deixe-o tosquiá-la. Se precisa ainda da mesma forma, deixe-me usufruir da erudição grega. Então era um homem que estava abraçado, sim, com a erudição, com conhecimento. Homens que nós podemos ver não como perfeitos, como é o caso de Tertuliano, que foi um grande pai da igreja, ele era advogado, um homem muito inteligente, inclusive criador de expressões e palavras novas em um contexto cristão, como é o caso da palavra trindade, a expressão, a palavra trindade, foi Tertuliano que criou. Mas em um dado momento de sua vida, tão apegado à aversão da erudição e à cultura grega, ele termina se desviando e formando posteriormente uma comunidade conhecida como os tertulianistas. Então, e é justamente o que ele dizia. O que é que tem a ver Atenas com Jerusalém? Lembre-se que Atenas ela é o expoente da erudição grega.
né? Lembremos de Aristóteles, lembremos, né, dos precursores e professores, inclusive, do próprio Aristóteles. E ainda falava, o que tem a ver a academia, né, com a igreja? Então ele dizia, não tem nada a ver. Então igreja é igreja, né? E mundo é mundo. Um discurso que para muitos religiosos em nossa contemporaneidade ainda permanece dessa forma. Não, eu só aceito o que estiver na igreja, ou na Bíblia. Se o que não tem na Bíblia, então eu rejeito. E não há uma confluência na questão do entendimento entre os dois. Muito bem. Aqui nós podemos ver uma pichação da época, né, onde tem um homem com a cabeça de um burro retratando Jesus na cruz. E um discípulo o adorando. Então era meio que uma sátira, uma crítica ao cristianismo. Onde tem aqui, né, a expressão Alexandre adorando o seu Deus. Eu trago para vocês agora duas imagens, porque falar de Alexandria, sem lembrar do farol de Alexandria, né? O farol de Alexandria foi um farol construído no reino de Ptolomeu, ele era um dos generais de Alexandre o Grande. Entre 280 a.C. e 247, né, a.C., o período de sua construção na cidade de Alexandria. Ele tinha entre 120 a 137 metros de altura e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo que por muitos séculos foi uma das estruturas mais altas do mundo. O farol foi gravemente danificado por um terremoto em 956 e novamente em 1303 e 1323 depois de Cristo. Finalmente, restando da estrutura, desapareceu em 1480 e pesquisadores e arqueólogos, eles já têm sempre feito expedições para encontrar, e encontram sim, estruturas ainda submersas. E aqui eu trago para vocês a Biblioteca de Alexandria. Era um trabalho tão magnífico que estes eruditos do passado faziam, que cada embarcação que aportava, né, em Alexandria, eles procuravam fazer uma cópia daquele material. Infelizmente queimou, né? A biblioteca ela passou por um grande incêndio e este conhecimento todo foi perdido, que é uma lástima. A Biblioteca de Alexandria foi mais que um repositório de obras e durante séculos constituiu um notável polo de atividade intelectual. Sua influência pôde ser sentida em todo o mundo helenístico, não apenas por meio da valorização do conhecimento escrito, que levou à criação de outras bibliotecas nela inspiradas e à proliferação de manuscritos, mas também por meio do trabalho de seus acadêmicos em numerosas áreas de conhecimento. Ora, notem que defender, né, a proposta de defesa é defender contra o quê? Dentre os ataques que surgiam, há também o surgimento da heresia, em grego, hereses, né? Irineu de Lyon, que também é um pai da igreja, né? E ele fala justamente acerca da heresia e do papel da heresia. Para ele, a heresia era um erro que nunca se apresenta em toda a sua crueza, a fim de não ser descoberta. Antes, veste-se elegantemente para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade, né? Então, falando um pouco mais sobre a heresia, né, o significado da heresia. O que ofende ou desrespeita uma religião. A heresia, ela ofende e desrespeita a religião. Sua atitude foi uma heresia. Segundo, é uma doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja. Terceiro, fundamento, ideia ou opinião que se opõe ao senso aceito pela maioria. Então, né, nós sabemos que existem dogmas da fé em determinadas igrejas, no caso da igreja cristã, sim, né? Mas quando nasce uma heresia, nós iremos ver algumas heresias neste período, nós iremos ver que é uma contraposição indo, né, de encontro, ofendendo e desrespeitando aquela religião. Ainda falando um pouco mais sobre a heresia, nós podemos lembrar, né, do próprio gnosticismo, ou gnosis, que inclusive existem trechos, né, e textos
na própria Bíblia, no tocante do Novo Testamento, haja visto que o Novo Testamento foi escrito diretamente para esta comunidade de salvos que é conhecido como a Igreja Cristã, em particular as epístolas paulinas, pastorais, históricos, incluindo aí as demais epístolas, o livro de Apocalipse, e neste contexto todo, né, temos aí os 4 evangelhos. Então, o que é o gnosticismo? Que comunidade de gnósticos, né, existiam na época? Ora, os gnósticos acreditavam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Os gnósticos acreditavam que possuíam um conhecimento elevado, uma verdade superior, conhecida apenas por poucos. O gnosticismo ensina que a salvação é adquirida através da posse desse conhecimento divino. E é interessante que esse conhecimento divino, né, ela tinha fases conhecidas como éons. Em cada fase existia, digamos, uma prova que deveria ser cumprida, um inimigo que deveria ser vencido para que você pudesse ascender. Ora, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então mostra que a salvação não teria nada a ver com esse conhecimento divino que alguns conhecem, mas sim é por meio da fé, não é, envolto a este amor divino através dessa caris, né, desta graça. Ora, os gnósticos acreditavam que o corpo físico de Jesus Cristo não era real. E essa expressão do corpo físico não era real, né, mas apenas aparentava, significa docético, né, aparente. Então, olha só, ainda falando sobre o gnosticismo, eu lembro, né, justamente de Aurênio. E Aurênio ele fazia um discurso em sua época que o gnosticismo ele às vezes parecia, né, se metamorfoseava-se como uma hidra. Uma hidra era uma serpente marinha mitológica, e esta hidra, quando se cortavam a cabeça, parecia duas outras. Então era meio que quando nós pensávamos que estávamos eliminando a heresia ali, aparecia a colar. E assim sucessivamente, né? A heresia por meio do gnosticismo. Entendam que eu estou falando no discurso, num posicionamento, né, de uma historicidade e uma teologia da igreja cristã. Então, o gnosticismo ele era dual. Existia um Deus bom e um Deus mau. Existia essa concepção docética, que Jesus Cristo ele parecia um homem, mas ele não era um homem. Ele era aparente, era como se fosse um espírito. Ora, e eu trago para vocês dois textos, epístolas de joaninas, a primeira e a segunda epístola de João, aonde há, ainda no primeiro século, esse confronto, essa contraposição, falando, né, e defendendo o cristianismo sobre esta conceituação, né, gnóstico-docética. E em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, presta atenção, ó, veio em carne, ou seja, ele nasceu, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, João, ele enfoca, né, esse texto atribuído a João, enfoca justamente aqueles discursos que falavam sobre este Cristo, este Jesus que não apareceu de fato em carne. Já em um segundo momento, em João, a segunda epístola de João, versículo 7 diz: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam, não falam que Jesus, o Messias, veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Ora, e neste aspecto, eu quero lembrá-lo da terminologia docética, dokel,
que significa aparecer. O docetismo é o nome dado à doutrina cristã do século II, considerada herética pela igreja primitiva, antecedente do gnosticismo, acreditavam que o corpo de Jesus era uma ilusão e que a crucificação teria sido apenas aparente. Então me diga uma coisa, qual é o aspecto fundante do cristianismo? É a ressurreição de Jesus. Se Jesus Cristo não ressurgiu, não é? Primeiro, ele não morreu. Se ele não morreu, não é? Então, porque um espírito ele não morre, parecia apenas. Então notem que isso iria trazer realmente uma grande confusão e necessitaria que se levantassem vozes para contrapor a um discurso que já estava sendo fomentado e falado já no primeiro século. Porque notem o seguinte, quando houve a consolidação do último livro da Bíblia, o Apocalipse, já no ano 100. Já estamos em uma curva, em um passado de século, indo já para o século II. Lembrando que o século II inicia no ano 101. Né? Então, dentre estes homens que tinham um discurso diferente que a igreja cristã atribui como hereges, está justamente Marcião em Sinop, ou Marcião de Sinop. Como eram as suas doutrinas? Olha, Sinop é a Ásia Menor. Hoje em dia toda a Ásia Menor é a Turquia. Atualmente a religião oficial é o islamismo. Quando nós estivermos estudando sobre, já no século VII, sobre o avanço e o crescimento do Império Islâmico, e eu convido você a permanecer inscrito em nosso canal e divulgar, né? Nós estaremos dialogando e refletindo sobre o aspecto de Maomé. Né? Então, ele era filho de um bispo da Ásia Menor. Lembrem-se, a heresia sempre nasce dentro de um contexto daquela religião. E Marcião, para Marcião, ele era anti-judaizante, então ele não aceitava nada do Velho Testamento. E é interessante que ele termina definindo para si um cânon. E o que é um cânon? Cânon, ou vara de medir, o cânon, entendemos como um conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo, que neste caso compõe o Velho Testamento. É o cânon do Velho Testamento. Nisto, o cânon do Novo Testamento são o quê? São os livros inspirados pelo Espírito Santo que compõem o Novo Testamento. Então, Marcião, e aí eu estou lendo para você, acreditava que existiam dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus Jesus, do Novo Testamento. O primeiro Deus era o Criador, implacável e vingador. O segundo Deus, Jesus, era amor e bondade. Sendo assim, dois deuses tão diferentes que estavam em contínuo contraste. E ele era tão arrogante que chegou certa vez para Policarpo. Policarpo, ele foi um grande líder e ele foi um grande pastor. Lembre que nós falamos sobre Policarpo quando ele foi inclusive martirizado. E ele chega para Policarpo e diz: Policarpo, você me conhece? E Policarpo, sem pestanejar, ele disse: sim, conheço. Você é o primogênito de Satanás. Então notem que não tinham meio termo naquela época. A fala, em alguns momentos, de fato, se fazia necessário uma certa dureza. Então, recapitulando, eu coloco para você uma pontuação de uma conceituação doutrinária de Marcião. Ele repudiava o judaísmo, ele repudiava o Antigo Testamento, ele disse que Cristo não veio em carne, então nós percebemos aí a utilização do termo docetismo. Ele negava a criação, negava a encarnação, negava a ressurreição final. Ele tinha um forte código disciplinar, indo contra justamente as paixões carnais. Então a abstinência sexual era visível, ele defendia essa abstinência sexual, e com isto proibiu o casamento, o consumo do álcool e carne. Inclusive ele fez algo impensável na época, ainda impensável hoje, que ele recortava, ele tirava, ele suprimia textos do que ele atribuía como canônico, porque para ele o que era aceito, o que era inspirado, o que era divino eram apenas o Evangelho de Lucas, o livro de Atos e as epístolas paulinas, só, e nada mais. Então vejam, de Lucas 3:1 ele recorta até Lucas 4:31 e diz o seguinte, esse texto: no 15º ano do reino de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Treconites, e Lisânias, tetrarca de Albilene.
Talvez você não entenda porque Lucas ele foi tão pontual. Ele está, nesta fase, colocando, inserindo historicamente o Jesus no período histórico. Sendo que existe um texto posterior que ele recorta e já começa da seguinte forma: desceu a Cafarnaum. Quem desceu a Cafarnaum? Jesus, mas ele desceu de onde? Do céu. Então, desceu do céu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, ele tinha essa conceituação que, não, Jesus Cristo não chegou a nascer. Né? É lógico que essa conceituação de um nascimento virginal é longe disso. Ele nasce, né, em uma aparição de fato. Ele aparece, ele desce do céu. E aí ele percorre com o evangelho. Certo? Então notem o seguinte, agora falando sobre o montanismo, montano, e eu coloco até essa expressão, né, o profeta montano. Por quê? Porque ele dizia, e dentro da sua doutrina, ligado muito às manifestações do Espírito, hoje nós vemos muito isso, né? Muitas igrejas com movimentações de espíritos que perguntamos até se realmente é movimentação de espírito, né? Há algumas atitudes que aparecem que é desconcertante para uma racionalidade mínima, e isso não quer dizer, né, e abstrair da sua própria, né, do seu próprio pertencimento cristão. Mas algumas coisas que acontecem é desconcertante no meio cristão. Mas uma das coisas que ele falava é que os dons do Espírito tinham parado. O Espírito Santo não falava mais através de ninguém, a não ser por ele. E por duas profetisas que eram discípulas dele. Então, olha só, o montanismo foi um movimento cristão fundado por Montano por volta de 156, 157, segundo século, né, que se organizou e difundiu em comunidades na Ásia Menor, em Roma e norte da África. Por ter sido originado da região da Frígia, Eusébio de Cesareia relata em sua história eclesiástica que ele era chamado de heresia frígia na época. E ele tinha justamente uma contraposição à cultura da perfeição, né? Muito bem, e quais foram as respostas que a própria igreja ela, né, procurou manifestar para aquela comunidade? Então, ela irá falar, ela irá trazer uma proposta de defesa em 3 aspectos. E esses 3 aspectos nós estaremos estudando, né, na próxima aula. Haja vista passamos de 30 minutos e eu não gostaria de uma videoaula tão grande assim. E nós estaremos refletindo sobre o estabelecimento do cânon, o estabelecimento do credo e o estabelecimento, né, dos bispos. Eu espero que você tenha gostado, né, desta aula. Convida outros colegas, amigos, familiares a se inscrever em nosso canal. Não esquece de dar o seu like ou dislike, isso é muito importante, e fazer alguns comentários aqui, alguns assuntos, né, que você gostaria que eu pudesse trazer à reflexão. No mais, muitíssimo obrigado e até a próxima.